Com este áudio, você ficará craque para utilizar a ata notarial na sua advocacia e fazer excelentes provas para todo tipo de processo. Mais uma excelente carta na manga para você decolar. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. E hoje eu vou te ensinar a usar e, no bom sentido, abusar da ata notarial para todo e qualquer procedimento. Você que está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marcel Rulli e nos últimos anos faço advogados faturarem os maiores honorários da advocacia. Além disso, se realizar com a profissão. Além disso, realizar os sonhos materiais, conquistas, ter um bom carro, uma boa casa, um bom escritório, um bom plano de saúde para a família. E por que isso? Na regularização de imóveis, os honorários são elevados porque tomam por base o valor do imóvel. E você que pensa que não existe imóvel regular no Brasil, eu vou falar para você de uma forma vulgar. São os famosos imóveis sem escritura. Faz um teste, manda aí no seu WhatsApp, no grupo de família, a seguinte frase: olá, eu escrituro imóveis e com isso eu dobro o preço. Se você souber alguém que está precisando escriturar um imóvel que tem, pede para falar comigo. Vocês vão se surpreender com tanta oportunidade. Sem falar, você é advogado que trabalha muito com inventário, direito de família, divórcio, muitas vezes na hora de partilhar bens, o que você descobre? Que o bem não está regular, não possui, vou falar vulgar de novo, os bens não estão escriturados. Na verdade, os bens não possuem matrícula. Bora para a nossa lição prática então agora. Presta bastante atenção no artigo 384 do Código de Processo Civil, que é aplicado literalmente a todas as áreas do direito, inclusive até mesmo você pode fazer esse tipo de prova na sua advocacia criminal. Vamos lá, artigo 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som, gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar da ata notarial. Veja bem, queridos alunos, aqui o artigo 384, dizendo exatamente isso, que é um excelente documento de prova para atestar o quê? Fatos. E muitas vezes, no dia a dia, na prática, é tão difícil, ou um fato pode, seja que exista hoje, e quando você ajuiza o processo, até chegar o momento da instrução probatória, por exemplo, esse fato já não mais exista. Quer ver um exemplo? Vamos pensar de novo aqui no direito de família. Casais divorciando e ocorrendo agressões pelas redes sociais, por exemplo. Um agredindo o outro, vai lá, posta uma agressão, algum tipo de exposição da pessoa, passado 2, 3 dias, apagam. Aí reitera, mais agressões, e apaga. Numa dessas agressões, você corre, vai até um tabelionato de notas e solicita que ele ateste esse fato numa ata notarial. Então vamos conceituar para você entender a fundo isso. Ata notarial, queridos alunos, é um instrumento público lavrado pelo notário, aquele que nota fatos dotado de fé pública e que tem por objeto constatar a realidade ou verdade de um fato que este profissional, o tabelião, tá? Estamos falando do tabelião, ouve ou percebe por seus sentidos, cuja finalidade precípua é de ser um instrumento de prova em processo judicial, mas que pode ter outros fins na esfera privada, administrativa e registral, entre outras. Queridos, cabe ao notário, entre outras atribuições, autenticar os fatos e atos jurídicos em relação aos quais seja chamado a constatar pela parte interessada, redigindo o instrumento público competente, que no caso é a ata notarial. A principal finalidade da ata notarial é a constituição de prova pré-concebida, nos termos do artigo 384, que eu comecei esse áudio lendo aqui para vocês. Queridos, a finalidade da ata notarial, repito, é a constatação de fatos pelo notário com o intuito de formar prova
para fins administrativos ou judiciais. Observe que a multa de trânsito ou boletim de ocorrência, embora sejam documentos públicos emitidos por funcionários competentes, não servem como prova pré-constituída de fatos e não produzem os mesmos efeitos de uma ata notarial, tendo em vista que são desprovidos da fé pública notarial. Agora, deixa o professor falar uma coisa para vocês. A gente não aprende isso na faculdade, tá? Mas o tabelião, ele só pode lavrar essa ata notarial se houver um requerimento. E isso se dá na doutrina como o princípio da demanda ou rogação. Então, presta atenção nisso daqui, ó. O tabelião de notas somente pode lavrar uma ata notarial a requerimento do interessado. Aplica-se o princípio da demanda ou rogação. Segundo esse princípio, não é possível a atuação de ofício pelo tabelião de notas. O requerimento deve ser prévio, possível, determinado e ter um objeto lícito. A rogação deve ser prévia, anterior à atividade notarial dirigida à percepção dos fatos, não sendo admissível que o notário consigne em ata os fatos que presenciou, sem que tenha ocorrido requerimento prévio. Outro ponto, o requerimento deve ser possível. O notário não é obrigado a realizar ata notarial em que haja necessidade de diligência que o exponha a perigo ou que esteja além da sua capacidade física. Exemplo, subir em um telhado para que possa visualizar o fato a ser narrado na ata notarial ou vencer obstáculos físicos e naturais. Além disso, a rogação, o pedido, deve ser objetiva e determinado quanto ao fato jurídico a ser constatado, percebido ou qualificado pelo tabelião. Não se admite demanda ambígua ou indeterminada, que não especifique exatamente o fato a ser observado ou percebido pelo tabelião. O pedido deve ser legítimo, ou seja, deve ter por finalidade a pré-constituição de prova lícita e que tal objeto corresponda a um interesse juridicamente protegido do requerente na constatação do fato a formar o conteúdo da ata notarial. Professor, qual é o conteúdo, basicamente, da ata notarial? Queridos alunos, a ata notarial tem por objeto fatos jurídicos, isto é, fatos que, ocorridos no mundo natural, produzem efeitos jurídicos e, por isso, fazem parte do mundo jurídico. Tais fatos podem ser naturais, ou seja, ocorrem de forma espontânea na natureza, tal como uma tempestade que inunda e destrói propriedades ou implica danos à agricultura e quebra de safra. Ou atos humanos, fatos jurídicos humanos, como deliberações em assembleias societárias ou de condomínios. As atas notariais não podem ter por conteúdo manifestações de vontades negociais, pois neste caso haveria um ato jurídico ou um contrato que é objeto da escritura pública. Então, basicamente, queridos alunos, a ata notarial e a escritura pública se diferenciam. Ambos são documentos notariais que possuem finalidades diversas. Além da finalidade diversa, ambas as espécies de documentos notariais se diferenciam no que tange à posição do notário ou função exercida por ele, ao conteúdo ou substância do ato notarial e ao procedimento. Conforme vimos até agora, a ata notarial destina-se a constatar fatos, ainda que tal fato seja uma declaração de vontade para fins de pré-constituição de prova. Na ata notarial, o protagonista é o notário, que, após receber o pedido do interessado para lavrar o ato notarial, o notário cumpre as diligências que entender necessárias para verificar a existência ou inexistência de determinado fato e formar sua convicção, quando a declaração contida no documento notarial não procede do notário. Estamos diante de uma escritura pública. E quando procede deste profissional do direito, estamos na presença de uma ata notarial.
Já a escritura pública tem por finalidade conferir validade e eficácia a declarações de vontade dos particulares, visando a produção de resultados jurídicos previstos e possibilitados pela lei. Na escritura pública, os protagonistas, diferente da ata notarial, são as partes. O notário é uma figura neutra e imparcial, limitando-se a dar forma jurídica à manifestação das vontades expressadas pelas partes, após os devidos aconselhamentos e controle de legalidade. Observe que o papel proeminente é das partes na escritura pública. São elas que, devidamente assessoradas pelo tabelião, dão nascimento ao contrato pelo consenso manifesto de forma solene. Em outras palavras, na escritura pública de compra e venda, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, o que o notário percebe? A vontade livre e desembaraçada do proprietário registral em vender e a vontade livre e desembaraçada do comprador em comprar. Na ata notarial, não depende da manifestação das partes, é o que o próprio tabelião observa e descreve os fatos que serão atestados na ata notarial. Por isso que nunca confunda tabelionato de notas, por exemplo, com cartório de registro de imóveis. No cartório de registro de imóveis se faz registros e averbações. No cartório de notas, esse profissional nota fatos, por isso que é chamado de notário. Queridos, ata notarial, então, para sintetizar, é um excelente instrumento para você fazer prova em todas as searas do direito. São provas que muito fortes para você conseguir, por exemplo, um deferimento liminar de tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipada, um excelente documento também para conseguir uma liminar em tutela de evidência. Então, usem e abusem das atas notariais. Lembrando, o tabelião é competente para lavrar uma ata notarial atestando o fato é o tabelião do local do fato. Então, por exemplo, se na sua cidade tem mais de um tabelionato de notas e o fato é aí na sua cidade, você pode escolher qualquer um desses tabeliães aí da sua cidade. Lembrando, tem que ser o tabelião do local do fato. Espero que essa lição prática te ajude a faturar muitos honorários, a ter segurança aí nos seus procedimentos e processos. Repito, aqui eu foco na regularização de qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil, mas especificamente falando da ata notarial para vocês, podem, devem usá-la sempre que possível em todas as searas do direito. Até a próxima lição prática, um grande abraço, fique com Deus e com licença.